E agora a gente vai falar de saúde da campanha Março Amarelo de conscientização sobre a endometriose. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Raquel Alvim, ginecologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada pelo convite novamente. E hoje falar de um tema tão importante dessa campanha, que é da conscientização da endometriose. Já explica para a gente o que de fato é a endometriose, doutora? A endometriose é uma doença que acomete muitas mulheres, tem características genéticas, então muitas vezes é passado mesmo de mãe para filha, familiares, e ela é uma alteração ali no endométrio. Então, o tecido endometrial, que era para estar só dentro do útero, ele vai para outras partes do corpo. Então, útero, pelve, outras áreas que ele não devia estar. Então, ele causa inflamação, dor. É comum as mulheres sentirem mais sintomas no período menstrual, porque é um tecido ali que ele reage aos hormônios. Então, o mais comum é que a mulher tenha dor nesse período menstrual e muitas vezes, quando essa endometriose começa a piorar, vai dando fibrose e aí as dores vão acompanhando todos os dias, mesmo fora do período menstrual, e atrapalha muito na qualidade de vida. Doutora, a gente tem um dado aqui dizendo que mais de 7 milhões de mulheres são afetadas somente aqui no Brasil. Quais são as causas ou possíveis causas da endometriose? São muitas mulheres e a gente percebe, aparentemente, que parece que está aumentando. Mas a gente tem a dúvida se realmente aumentou ou se antes não tinha o diagnóstico, porque a gente ouve falar de muitas mulheres conhecidas, familiares, ou a gente mesmo que sempre teve dor, que tinha muita dor e não tinha esse diagnóstico. Então, um dos motivos é que nos últimos 10 anos a doença tem sido muito mais estudada, a gente consegue chegar no diagnóstico, está pensando cada vez mais em tratamento, e antes muitas mulheres não tinham esse diagnóstico. E como tem essa condição genética, no Brasil a gente tem uma prevalência alta, mas isso se confunde muito. Será que não estavam diagnosticando antes, né? A gente, a classe médica, os profissionais, ou se realmente tem esse aumento hoje em dia? Qual que é a relação da endometriose e a infertilidade? Existe mesmo de fato? Existe uma relação, muitas mulheres não conseguem engravidar porque têm alterações como cistos, elas têm fibrose, isso atrapalha a ovulação, tem cisto que chama endometrioma, que pode atrapalhar, ou muitas não têm esse endometrioma, mas elas podem ter uma inflamação geral na pelve. A endometriose é uma doença inflamatória, então muitas vezes é feito o exame, a gente não acha a causa dessa infertilidade, mas só para a endometriose estar ali presente, causando dores, incômodo, ela pode sim causar infertilidade. Então, sempre é importante quem tem um diagnóstico de endometriose fazer toda uma investigação para ver se vai ter dificuldade e, se for o caso, fazer um tratamento. Já que você falou em tratamento, quais são os tratamentos para endometriose? Hoje em dia a gente não está evoluindo muito, infelizmente, em tratamento, então a gente precisa ainda de novos medicamentos, mas muitas vezes a gente vai fazer um bloqueio hormonal para essa mulher não menstruar, muitas só ficando sem menstruar, evitando a menstruação, ou com um DIU hormonal, ou com um anticoncepcional para endometriose, já resolve muitas dores. Algumas vão precisar fazer cirurgia, então, para tirar a fibrose, tirar esses nódulos, tirar os focos de endometriose. E é muito importante, uma coisa que está sendo estudada cada vez mais, que é a mudança de estilo de vida. Fazer atividade física, fisioterapia pélvica, cuidar o estado nutricional, reduzir o estresse, que é muito difícil. Então, a gente vê que estresse, sono ruim, tudo isso causa mais dores para paciente que tem dor crônica. E a gente tem aí novos estudos também falando do canabidiol, que também é uma esperança, a gente está fazendo alguns estudos para tratar principalmente as mulheres que têm dor crônica. Doutora, você falou na questão do uso do anticoncepcional contínuo. E Uhum. se essa mulher, então, ela quiser engravidar, como é que funciona esse procedimento? E aí é outra etapa, então a gente precisa avaliar mulheres que querem engravidar com um outro prisma, de um outro jeito, das que não estão tentando. Quando essa mulher quer engravidar, a gente vai tentar tratar a dor, e aí é mais importante ainda a gente fazer fisioterapia, outras maneiras de melhorar essa dor dela, e aí a gente tem suplementação também que ajuda, anti-inflamatório, para controlar essa dor e fazer um tratamento também para ela engravidar de forma mais rápida possível, para não ficar muito tempo sem o uso do anticoncepcional, para essa dor também não atrapalhar no estilo de vida dela. Então, é sempre importante quem tem endometriose e tem medo, muitas vezes, de parar o anticoncepcional, organizar, planejar para fazer o acompanhamento. Eu já vi casos de mulheres que foram diagnosticadas com endometriose, engravidaram e, na sequência, a amamentação engravidaram novamente, uma coisa assim muito rápida. Tem alguma relação? Tem.
Essa alteração hormonal que dá na gestação, ela melhora, então, os focos de endometriose. A gente tem estudos que demonstram que reduz essa inflamação. Então, facilita essa mulher engravidar. É como se a doença ficasse em remissão ou adormecida mesmo. E muitas acabam diminuindo muito a dor por anos, assim, fica como se não tivesse mais nada. E aí é importante acompanhar para ver se realmente vai continuar sem dor e pode acontecer no futuro de acabar voltando. Mas a gestação, ela é benéfica, sim. Deixa uma mensagem para quem está acompanhando a nossa programação nesse Março Amarelo, que é essa campanha mesmo de conscientização, doutora. Essa campanha, ela é importante para as mulheres poderem fazer o seu diagnóstico, procurar um acompanhamento correto e lembrar que dor pélvica, dor intensa, a mulher que menstrua e não consegue trabalhar, precisa ir para o hospital, precisa fazer remédio, sente muito mal, é importante ela procurar acompanhamento médico e avaliar qual é o diagnóstico correto. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Obrigada, viu?